do reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Atos, capítulo de número 3. Eu quero ser bem breve nesta noite. E quero agradecer porque às vezes nós somos assim, tão pequenininhos diante de Deus, que nós até desacreditamos da direção que Deus dá para nós. Estava em casa de tarde, lendo a Bíblia, né? E até comentei com a Mayara, falei, ixi, eu acho que hoje não vai sair nem pregação, porque tá difícil de concatenar as ideias aqui. Mas eu li o texto de Atos capítulo 3, estava lendo, né, este texto, e uma das observações que eu ia destacar dentro desse texto é sobre a nossa responsabilidade de escolhermos as pessoas que nós queremos andar. E eu glorifico a Deus porque a Guel aqui, enquanto ia fazendo a ministração da intercessão, tocou nesse assunto. Nós precisamos ser responsáveis pela escolha dos nossos amigos. Mas quero agradecer a Deus porque Ele dá a direção, Ele confirma, e logo mais nós vamos entrar no texto propriamente dito. Amém? Então, Atos capítulo de número 3, nós vamos iniciar no primeiro versículo. O título do texto diz assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Amém? Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona, ou 3 da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com o João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que por ele foi dada, na presença de todos vós, por isso está em perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois,
e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Uma leitura até um pouco extensa, mas facilita a nossa compreensão deste texto. E quando eu estava lendo esse texto, normalmente quando nós falamos ou quando nós vamos para esta sessão do Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos, fica muito evidente a ação do Espírito Santo na vida das pessoas para a comunicação da pessoa de Cristo, para que aquela sociedade conhecesse Cristo. Essa é a dinâmica do livro de Atos dos Apóstolos. Os estudiosos até dizem que nós deveríamos não chamar de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, porque em todo o livro de Atos dos Apóstolos nós vemos o Espírito Santo impulsionando as pessoas para a evangelização, para a cura, para a expansão do reino de Deus. E como vocês conhecem, o Atos dos Apóstolos inicia logo após a assunção de Jesus ao céu. Depois nós vemos o derramamento ou o cumprimento da promessa sobre o derramamento do Espírito Santo. Pedro inicia a pregação e logo no seu primeiro sermão, mais de 3.000 pessoas vêm a Cristo. E aí há uma interrupção nesse raciocínio e o texto no capítulo de número 3 inicia mostrando para nós um momento onde Pedro e João estão indo para o templo para orar a Deus no meio da tarde, a hora nona, por volta das 3 horas da tarde. E aí o texto inicia dizendo o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E quando eu li esse texto, eu comecei a refletir sobre a importância de nós escolhermos as pessoas que nós queremos ao nosso lado. E às vezes nós vamos desenvolvendo a nossa dinâmica de fé, a nossa vida com Cristo, e nós não nos apercebemos em alguns detalhes. E esse fato de escolher a pessoa que você quer ao lado, ele é tão importante que, olhando para esse texto, eu me lembro de alguns exemplos da palavra de Deus. Por exemplo, quando nós falamos de relacionamento conjugal, eu me lembro de Abraão chamando Eliezer, do seu servo, e dando instrução para ele, para que ele fosse no meio da parentela de Abraão, escolhesse uma moça, para que o Isaac formalizasse uma união, formalizasse o seu relacionamento. E ele dá uma instrução dizendo: olha, eu não quero que o meu filho se case com uma moça estranha, de uma outra linhagem, de um outro costume religioso, de uma outra descendência. Então vai lá, meu servo, busca uma moça, ore a Deus, Deus vai te dar direção, e assim acontece. E aí quando eu olho para um outro exemplo bíblico, eu me lembro de Daniel. Daniel e alguns amigos são levados como escravos para a Babilônia. Eles compunham as famílias da realeza em Israel, ou famílias que tinham grande poder aquisitivo, e eles são escolhidos para ser educados na ciência da Babilônia, com a finalidade de depois Nabucodonosor usá-los para administrar toda a possessão da Babilônia, porque a Babilônia vinha conquistando todos os reinos circunvizinhos, e Nabucodonosor posteriormente precisaria de administradores para aquelas províncias. Só que Daniel e os seus amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, através de um vínculo de amizade,
fazem um acordo de não participar do banquete que estava sendo proposto para eles. Olha a importância da escolha de quem que você quer ao seu lado. E talvez seria muito fácil direcionar essa mensagem apenas para a juventude. Seria muito confortável falar: olha, jovem, tome cuidado com quem você está andando. Mas a palavra de Deus, ela não se restringe ao jovem. Porque o jovem pode tropeçar no meio da caminhada? Pode. Mas o ancião também pode tropeçar. O de meia idade também pode tropeçar. O obreiro, o pastor, o líder, ele também pode tropeçar. Então a palavra de Deus nessa noite diz para você que é jovem, mas diz também para quem tem mais idade. Diz para você que talvez não é tão maduro, mas também alcança você que já é bastante maduro. Nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós escolhemos para andar ao nosso lado. Olha, Pedro e João, duas pessoas que se escolheram para estar um ao lado do outro, e eles resolvem ir ao templo buscar ao Senhor, e por causa dessa iniciativa, Deus usa eles para realizar um milagre na vida de um homem que era coxo desde o ventre da mãe dele. Você pode achar até um devaneio, mas você já pensou se Pedro ou João escolhem um outro tipo de amigo, que na hora de ir para o templo, ele fala: rapaz, não vamos para o templo não, vamos para a praça, encontrar a nossa turma, bater papo. Eles deixariam de vivenciar o poder de Deus através da vida deles e mudar a história, a realidade de uma pessoa. Então nós temos que ser muito metódicos para quem nós escolhemos que ande ao nosso lado. Nós temos que ser chatos. E a instrução de Deus para nós nesta noite é que nós devemos escolher pessoas cheias do Espírito Santo para andar do nosso lado. Talvez a pessoa que vai andar ao seu lado pode ser a que não é a mais rica, a que não é a mais influente, a que não tem tantos os contatos, não é tão conhecida. Mas se essa pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, ela for cheia do Espírito Santo, eu te garanto que você passará a viver experiências extraordinárias no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é espiritual, discerne, tem discernimento daquilo que é espiritual. Mas quem é carnal, não consegue discernir nada. Quem tende a alimentar a carne não consegue discernir. Então a instrução de Deus para nós nessa noite é fazer como Daniel: escolha Sadraques, Mesaques e Abednegos para ser os seus amigos. Escolha Pedros, escolha Joãos para compor o seu rol de amizade. E aí, a partir dessa escolha, esses homens vivem algo extraordinário. O segundo ponto que eu quero destacar nesse texto é que nós precisamos urgentemente voltar a acreditar no poder de Deus. Nós vivemos tempos trabalhosos, como a palavra de Deus fala, tempos difíceis, tempos onde nós não acreditamos mais no poder de Deus. Nós temos muita dificuldade de acreditar que através da nossa vida, que através da nossa pregação, que através do nosso testemunho, Deus pode mudar o status da vida de alguém. Nós temos dificuldade. Nós desacreditamos que somos instrumentos na mão de Deus. Mas eu quero te convidar nessa noite a olhar para Pedro e para João e retomar essa crença no seu coração. Deus pode usar a nossa vida para transformar o status de muitas pessoas.
Pessoas que levam uma vida de criminalidade, de vício, de dependência, de abandono, de depressão. Deus nos chamou para dizer para estas pessoas: nós não temos ouro, nós não temos pratas, mas nós conhecemos Jesus que pode mudar a sua vida. Nós somos um vaso na mão do oleiro. A questão é que nós queremos dizer como que o oleiro vai trabalhar. Semana passada nós fomos para a reunião de líderes e pastores lá na Vila Iocuné, e o pastor Luciano ministrou esse texto para os líderes, para os pastores, dizendo que nós tão somente temos que entender que somos vasos, e somos vasos de barro. E o interessante de ser vaso de barro é que, primeiro, você não tem muito valor, então não adianta se achar muita coisa. Segundo, o vaso é muito fácil de quebrar e fazer de novo. Quem trabalha com ferro não consegue estar modelando um vaso lá e quebrar e fazer de novo do nada. Porque o ferro vai esfriar, vai secar, vai enrijecer, aí tem que ir para o fogo de novo, derreter de novo. A questão é que nós somos vasos de barro, querendo ser vaso de ferro. Não, ó Deus, eu não quero ser derretido agora. Eu não quero mostrar minhas rachaduras agora. Se você fosse um vaso de ouro, a mesma coisa. O ouro, ele só derrete acima de 1000 graus. Então, dá trabalho, derreter o ouro, pôr no molde. Mas nós não, somos vasos de barro. Está lá fazendo, não gostei. Pronto, a massa não é mais nada. Está lá fazendo, modelando. Aí você olha e fala: poxa, agora eu estou um vaso bonitão. Grande, alto, forte. Aí Deus: não quero alto. Aí pronto, desfaz. Mas Senhor, eu estou um vaso baixo. Eu não quero tão baixo, vou desfazer, eu quero um pouquinho mais alto. Nós somos vasos de barro. E a questão é: Deus quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer nos usar na condição de barro. Como diz o mundo aí fora, é o que tem para hoje. Então não adianta querer ser vaso de ouro, vaso de ferro, vaso de vidro. Não adianta você querer estar na prateleira. Não esquece isso aí, é besteira. Nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Se é lá na boca da fornalha de fogo, vamos ser vaso de barro lá. Se é na porta do templo, vamos ser vaso de barro na porta do templo. O que importa é que Deus, através da nossa vida, vai mudar, vai movimentar a circunstância na vida de outro. É isso que nós precisamos compreender. É através de nós. Ontem a pregadora ministrou aqui que nós temos que fazer uma escolha. Nós todo domingo estamos na igreja, toda quarta-feira, toda escola dominical, mas às vezes a gente entra e sai. Entra e... Não. Deus nos chamou como vaso de barro na prateleira de baixo, mas para ter posição. E qual é a nossa posição? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando o Senhor nos escolhe, nos envia, Ele faz como fez com Jeremias. Jeremias, fica tranquilo, eu vou te dar as palavras. Você vai falar o que eu te mandar, porque quando precisar falar, eu te dou as palavras. E se você for tímido a ponto de não conseguir falar nada, ou se você tiver alguma deficiência na fala, a ponto de não conseguir dizer nada, Deus vai te dar um Arão. E aí quando Deus dá a mensagem, Moisés falou: olha, eu sou duro de palavra. Deus, fica tranquilo, eu vou dar para você diz para Arão e Arão anuncia. Não há desculpa para não falar. Deus te dá um Arão, Deus prepara a circunstância, mas é para vasos de barro que a mensagem é entregue. Então, a segunda coisa que nós precisamos observar nesse texto é que através da nossa vida, Deus quer mudar outras pessoas. Você escolhendo as suas amizades, eu não estou falando que você tem que fazer acepção de pessoas, mas nós precisamos ser seletivos. Se eu tenho uma amizade que eu vejo que ela me puxa mais para longe de Deus, eu tenho que reduzir o tempo com essa amizade e empregar mais tempo para
uma outra amizade que me aproxima do reino de Deus. Então, primeiro ponto dessa mensagem, nós precisamos ser seletivos com a escolha de quem anda conosco. E eu quero aqui, antes que eu me esqueça, eu quero só fazer uma pequena observação nessa questão de escolher a pessoa que anda com você. Como eu falei, nós não gostamos de ser vaso de barro, nós queremos ser vasos de ouro, de vidro, de cristal. Então possa ser que aconteça conosco, que na hora de escolher uma amizade, nós queremos impor o nosso padrão e metro de perfeição. Não, para ser meu amigo, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que falar assim, tem que se vestir assim. Nós queremos pôr o nosso padrão. A verdade é essa. Ah, fulano, não, eu não quero andar com fulano não, com Beltrano eu já ando. Mas eu quero te convidar a olhar para Cristo. Você já parou para perceber os amigos de Cristo? Os 12? O povo problemático eram os 12 que Jesus escolheu para andar com ele. Um era nervoso demais, estourado, explosivo, briguento, mandão. O outro era avarento que só ele. Não é igual o The Chosen, porque o The Chosen diz que tem até um que era meio autista, né? E não estou entrando na questão da deficiência. Mas você precisa entender que Deus quer pessoas para andar com você, não no seu molde, não no seu jeito, mas do jeito que Ele preparou. Então, talvez se você tiver um amigo que é mais resmungão, continue amigo dele. Às vezes você tem um amigo que é meio mentiroso, e Deus quer usar você na vida dele para ele contar menos mentira. Às vezes tem uma pessoa lá com uma deficiência, que fica escanteada, que ninguém se aproxima. Deus chamou você e me chamou para se aproximar dessa pessoa, para ser o amigo dela, para ser o elo de ligação, para ela conhecer o Cristo. Então, esqueça do seu molde, do seu padrão. O padrão quem dá é Deus. E o próprio Deus, quando se fez homens, não colocou muita barreira não. Falou, eu quero esse aqui é cobrador de imposto, pode ser meu amigo. Aquele ali é pescador, pode ser meu amigo. Aquele ali é avarento, é meu amigo. Ah, é prostituta, é minha amiga. Então esqueça esses rótulos que a sociedade vai impondo, e se aproxime de pessoas, mas tenha cuidado, fique esperta, fique ligeiro com os limites, e faça amigos, porque é você fazendo amigos que o reino de Deus vai crescer, que pessoas conhecerão através do seu testemunho o Cristo que liberta do pecado, o Cristo que é o caminho, é a verdade e a vida, o Cristo que é a porta pelo qual nós entramos e saímos e temos pastagem. Então, primeiro ponto, se cerque de pessoas que te aproximam de Deus. Segundo ponto, Deus pode mudar as circunstâncias de outras pessoas através de nós. Terceiro ponto, o que Cristo deu para nós é muito mais poderoso do que o dinheiro. E eu quero convidar você a olhar o texto. Olha o que Pedro e João dizem para aquele homem. Vamos ler a partir do versículo de número 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha que detalhe importante. O milagre não aconteceu pela força do dinheiro, da prata, do ouro, pelo limite que tinha no cartão de crédito, por quanto qual o valor do Pix que Pedro faria. Não, esse Pedro que está falando, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata,
mas o que eu tenho eu vou te dar. É aquele mesmo Pedro que era o pescador, que Jesus olhou para ele tempos antes e falou: Pedro, abandona essas redes, porque a partir de agora eu quero fazer de você pescador de homens. Era o mesmo Pedro que, quando Jesus foi preso, ele sacou de uma espada e partiu para cima do soldado romano, e Jesus falou: não, coloca a espada na bainha. Não é do seu jeito não, Pedro, calma aí, segura. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos aqui para me proteger. Fica tranquilo, põe aí a sua espada no lugar. Era o mesmo Pedro que Jesus já havia advertido a ele, que antes que o galo cantasse, por 3 vezes ele negaria, e assim aconteceu. Mas é o mesmo Pedro que Jesus, após ressuscitar, vai lá na praia e fala: Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. E agora é o Pedro cheio do Espírito Santo, que já havia pregado para mais de 3.000 pessoas. É esse Pedro que passou por todo um processo de aperfeiçoamento, que diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas me permita conjecturar. Ele falou: eu tenho o Espírito Santo que Jesus prometeu que seria consolador para nós. Então, em nome desse Jesus, levanta e anda. Não é pela força do que nós temos na nossa mão, não é pelos artifícios que nós podemos contar ou desenvolver, não. Jesus vai mudar a vida de pessoas ao nosso lado, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela oração, pelo ajuntamento da sua igreja. O Pedro que está falando: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, se você ler os 2 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, é o Pedro que está reunido com os irmãos em oração, em comunhão, na Assembleia dos Santos. É esse Pedro. Então aqui é importante nós notarmos que Jesus nos chama, Jesus nos salva, Jesus nos convida, e os anos vão passando, e as experiências que nós vamos vivenciando é para o nosso aperfeiçoamento. Mas aperfeiçoar para quê? Para mim não, para entregar o reino para outro. Você precisa selecionar suas amizades, entender que é um vaso de barro, que através de você Jesus alcança outras pessoas, e não é pelo seu método, não é pelo meu método. Nós podemos falar: ó Jesus, vai lá, faz assim, faz assado, age dessa forma, para que isso? Porque você pode fazer tudo isso, e sabe para que vai servir? Para nada. Porque Deus não tem que dar explicações para nós da forma que Ele trabalha, o jeito que Ele trabalha. O povo lá no deserto, Ele tira do Egito, a promessa é: eu tenho uma terra que mana leite e mel. Beleza, manda alguém tirar a gente daqui. Aí Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito. Aí o povo vai para o deserto, começa a reclamar, porque lá no Egito eles tinham legumes, tinham cebola e tal. Aí o que Deus faz? Tá bom, então eu vou sustentar vocês no deserto. Como, Deus? Eu vou mandar pão todo dia de manhã. E é o seguinte: para vocês confiarem em mim, não armazena. Todo dia de manhã eu vou mandar a porção de vocês. Tá bom, Deus, mas só pão, nós queremos carne. Tá bom, então vou mandar também carne. Manda as cordonizes. E assim Deus fez por 40 anos. Aí eu fico olhando: Deus não poderia fazer em menos tempo? Poderia, se Ele quisesse, Ele fazia em 40 minutos. Mas Ele quis aperfeiçoar o povo 40 anos. Para uns profetas, Deus enviava o livramento, como aconteceu com os amigos de Daniel, dentro da fornalha. Com o próprio Daniel, Deus enviou o livramento lá na cova dos leões. Já com os apóstolos, Deus permitiu sucumbir. Um foi crucificado, o outro morreu à espada, outro foi preso em Patmos. E aí? É Deus que faz. Então, o terceiro ponto é que não somos nós que vamos dizer como a coisa vai acontecer.
você é só um instrumento. Você é um canal. Você é um meio de aproximação entre alguém e Cristo. E já caminhando para o final, nós precisamos entender o seguinte: todos esses milagres, todas essas obras realizadas por nosso Deus, tudo que nós podemos produzir aqui nesse ambiente terreno, tem como único objetivo apontar para a pessoa de Cristo. Não é para a nossa glória, é para a glória de Cristo. Não é para o nosso engrandecimento, é para que o nome de Cristo seja glorificado. João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. João diz: olha, eu só estou vindo aqui preparando o caminho. Eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim vai vir um maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de amarrar os sapatos dele, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então todo o nosso trabalho aqui, todo o nosso posicionamento, toda essa escolha que nós fazemos de renunciar a nós mesmos, de ser vaso de barro, de se tornar um elo de ligação, de acreditar que através da nossa vida Deus alcançará e mudará a história de outros, só tem uma finalidade: anunciar Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Só essa finalidade. Nós só temos uma missão como crente: pregar o Evangelho. Pregar para quem crê, para quem não crê, pregar para a criança, pregar para o adulto, pregar para o idoso, pregar para quem está perto, pregar para quem está longe. Só temos essa missão: pregar o Evangelho. Então, que nessa noite, olhando para esse texto, nós tomemos consciência destas 4 observações desse texto. Escolha as pessoas que ladeiam você. Escolha pessoas tementes a Deus, para que quando você se aproxime daquele que não é tão temente, você tenha um apoio. Lembra lá do Daniel e dos amigos dele? Enquanto eles acordaram de não participar do banquete do rei, eles estavam em oração, se alimentando de água e legumes, mas um fortalecendo o outro. É como a palavra de Deus diz: o cordão de 2 dobras, ele não vai se romper tão fácil. Se for de 3, será mais resistente ainda. Se alguém te chamar para andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus, quando ele foi instruindo os seus discípulos, ele fez duplas, de 2 em 2 ele ia mandando para pregar. Não ande sozinho, não escolha o caminho da solidão. Escolha o caminho do ajuntamento. A igreja de Deus é o povo de Deus reunido na terra para glorificar o nome dele. Então, escolha boas amizades. Creia que através da sua vida Jesus vai mudar a vida de outros. Acredite no trabalhar de Deus. E por fim, entenda que tudo isso aponta para o Cordeiro de Deus. Hoje aqui na escola dominical, a nossa lição falava de Cristo crucificado, o significado da cruz dentro do Evangelho. E nós precisamos retomar a pregação da cruz. Nós precisamos voltar a dizer que Jesus veio nessa terra, se fez homem, foi crucificado pelos nossos pecados. A maldição que era nossa, Cristo levou lá na cruz. Todo o ambiente que nós frequentamos, toda essa vida espiritual que desenvolvemos, ela deve apontar para Cristo. Para Cristo onde? Crucificado. As pessoas precisam ouvir que Cristo foi crucificado pelos pecados delas. E nós temos deixado de pregar isso. Então, que nessa noite, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos possa nos relembrar
que nós somos instrumentos, vasos na mão de Deus, para entregar uma mensagem a outras pessoas, uma mensagem que mude as circunstâncias da vida de cada uma delas, para que elas entendam que o Cristo crucificado se doou por cada uma delas. Que o capítulo 3 de Atos reforce isso na nossa mente e no nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu já quero convidar vocês para se colocarem em pé. Eu disse que hoje eu não iria me prolongar e pelo horário acho que eu bati o recorde hoje. Amém? Chegando na sua casa, continue lendo esse capítulo e que Deus continue falando no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos nessa noite, nós te bendizemos, nós adoramos a Ti, porque a Tua palavra reforça e reafirma princípios importantes para a nossa conduta cristã. Senhor, nos ajude a entender que precisamos de pessoas ao nosso lado para realizar a obra do Teu reino. Essa seara é muito grande, Senhor, e sozinhos nós somos incapazes de realizar a semeadura, o plantio e a colheita. Jesus também nos ajude a entender que nós somos instrumentos Teus e seremos usados por Ti para mudar a realidade de muitas pessoas. Pessoas que estão em trevas, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão distanciadas, separadas de Ti por causa do pecado. Ajude-nos a entender, Senhor, que a melhor estratégia que nós podemos usar é a estratégia de ser disponível para o Teu reino. É o Senhor quem dá a direção, é o Senhor quem mostra o caminho, é o Senhor quem qualifica, quem dá o talento, é o Senhor que nos coloca na hora, no lugar que nós devemos ser usados. É o Senhor quem dá talentos, dá ministério, dá dons. Ajude-nos a crer nisso, Senhor. E ajude-nos, Pai, falar e pregar sobre Cristo crucificado. Senhor, ajude-nos a lembrar todos os dias que nós precisamos nos envergonhar dos nossos pecados. E nos ajude a lembrar também que por causa destes pecados, o Teu Filho foi crucificado. Senhor, muito obrigado porque Jesus levou as chicoteadas que eram nossas. Jesus foi espancado e esse espancamento era nosso. Teu Filho recebeu uma coroa de espinhos e essa coroa de espinhos era para ser cravada na nossa cabeça. Senhor, muito obrigado porque o Teu Filho Jesus carregou uma cruz que na verdade era minha, era nossa. Senhor, o Teu Filho Jesus foi exposto ao escândalo da cruz no nosso lugar. Nos ajude a continuar lembrando disso. Nos ajude a continuar lembrando que o Teu Filho Jesus disse que ia para junto de Ti para nos preparar um lugar. E nós cremos que se o Teu Filho foi preparar um lugar, Ele retornará para nos buscar. E onde o Teu Filho Jesus estiver, Pai, nós estaremos com Ele. Senhor, nos ajude a lembrar que o arrebatamento da igreja, ele é real. Nos ajude a estar ansiosos por esta promessa, Pai. Senhor, nesta noite nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra, ela nos constrange, mas ela também nos cura. A Tua palavra nos incomoda, mas ela também nos impulsiona. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é o alimento que nós precisamos para saciar a nossa fome espiritual. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é o combustível necessário que nós precisamos para ter a coragem de falar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E se não for por Ele, ninguém conhecerá o Pai. Meu Deus, nos dê uma semana abençoada, uma semana produtiva e frutífera. Nos guarda, nos livra, nos protege, mas sobretudo, Senhor, continue falando conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus